Olá, tudo bem? Bom, o nosso encontro aqui no nosso tema especial, ele vai tratar exatamente sobre os crimes contra a dignidade sexual. Um título que está previsto aí no seu Código Penal. Basicamente, eu vou abordar aí dois tipos penais. Eu vou abordar o crime de estupro, previsto no artigo 213, e também o crime de estupro de vulnerável, no seu artigo 217-A. Então, antes da gente começar a analisar esses dois delitos, tanto de estupro quanto o estupro de vulnerável, é importante contar para você uma pequena história, uma pequena mudança legislativa que aconteceu em 2009, com a publicação da Lei 12.015. Então acompanhe aqui na tela, eu vou sair da frente para você acompanhar esse resumo aqui comigo e entender qual é a mudança que aconteceu justamente nessa evolução legislativa que a gente teve a partir de 2009. Então acompanhe aqui comigo a leitura. Bom, segundo os nossos doutrinadores, a expressão que havia antigamente era exatamente crimes contra os costumes. Hoje a gente tem crimes contra a dignidade sexual, Essa expressão crimes contra os costumes, ela já não traduzia a realidade dos bens juridicamente protegidos pelos tipos penais que se encontravam no título 6 do nosso Código Penal. Então veja só, anteriormente um crime era previsto na medida em que atingia a moralidade pública, ou seja, os costumes. E nesse sentido, então, um crime de estupro atingiria mais a sociedade do que a própria vítima. Ou seja, o legislador, ele achava que a ofensa à sociedade era maior do que a ofensa sofrida pela vítima daquele delito. Então, quando veio a Lei 12.015, em 2009, foram fundidas espécies aí de tipos penais, as figuras do estupro, do atentado violento ao pudor, todos esses dois tipos penais, por exemplo, foram fundidos num único delito, logo no artigo 213, recebeu o nome também já antigo de estupro. Então, voltando um pouquinho, você tinha antigamente os crimes contra os costumes, estupro, atentado violento ao pudor, por exemplo. E agora, depois da edição da Lei 12.015 em 2009, então tanto o estupro quanto o atentado violento ao pudor foram reunidos no mesmo tipo penal. E nós temos agora o título, chamado Crimes contra a Dignidade Sexual. Legal. Então, o que mais houve de evolução aí na nossa Lei 12.015? Como você está vendo aqui no quadro, também foi criado o delito de estupro de vulnerável, no artigo 217-A do seu Código Penal. E a partir daí, encerrou-se a discussão que havia em nossos tribunais, principalmente tribunais superiores, no que dizia respeito à natureza da presunção de violência. Havia o artigo 224 no Código Penal, que tratava da presunção de violência. Bom, o nosso artigo 217-A, tipificando aí o crime de estupro de vulnerável, acabou com essa discussão da presunção de violência quando o delito era praticado contra a vítima menor de 14 anos. Bom, passo seguinte é que também, claro, essa lei aproveitou e alterou outros dispositivos, como você está vendo aqui. Tiveram alterados outros artigos, tiveram alteradas suas redações, abrangendo hipóteses não previstas anteriormente pelo Código Penal. E, finalmente, também, nós tivemos que a Lei 12.015 teve aí a inserção de um capítulo 7, exatamente inserido para estabelecer causas de aumento de pena. A partir dessas modificações trazidas pela Lei 12.015, eu vou mostrar aqui para você no quadro exatamente como é que ficou, então, a partir de então, a nova divisão no Código Penal com o título 6, que cuida, como eu já falei para você, dos crimes contra a dignidade sexual. 7 capítulos. Dá uma olhada aqui comigo, ó. Então nós temos no capítulo 1 os crimes contra a liberdade sexual. Estupro, 213. Não temos mais o atentado violento ao pudor, do 214. Temos aí a violação sexual mediante fraude, no artigo 215. E o crime de assédio sexual, que é o 216-A do Código Penal. No capítulo 1 nós temos aí exatamente. Capítulo 2, agora dos crimes sexuais contra o vulnerável. Então, tem o estupro de vulnerável, 217-A, corrupção de menores, 218, satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente, 218-A, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, 218-B. O capítulo 3 foi revogado integralmente pela Lei 11.006 de 2005.
O capítulo 4, ele trata das disposições gerais. Então, a questão da ação penal, que eu vou ver daqui a pouquinho com você, e a questão do aumento de pena do 226. Finalmente, nós temos aí, nesse título 6, o capítulo 5, né, que fala do lenocínio, tráfico de pessoas para fins de prostituição, outra forma de exploração sexual. Então tem casa de prostituição, rufianismo, tráfico internacional de pessoa, tráfico interno de pessoa para fins aí, ambos para fins de exploração sexual. E finalmente aí tem dois últimos capítulos, né, o capítulo 6, que trata do ato obsceno, ou também do escrito ou objeto obsceno, né, no capítulo 6, do ultraje ao pudor público, e finalmente aí o capítulo 7, disposições gerais, que trata das causas de aumento de pena e também o crime não, né, na verdade a disposição sobre segredo de justiça do seu artigo 234b do Código Penal. Então, essa é uma primeira abordagem que eu fiz com você sobre os crimes contra a dignidade sexual. No próximo bloco eu continuo falando mais sobre esse importante tema aí do nosso direito penal. Um abraço e até a próxima.